Bom, vamos falar um pouco sobre a África no mundo global. Começaremos com uma breve introdução. Então, no mundo global no qual nos encontramos hoje, a África é vista como um país de guerras civis, de pobreza, AIDS, exclusão social, econômica e também tecnológica, né? Trata-se basicamente de um continente que foi dividido por grandes colônias europeias como Inglaterra, Bélgica e Alemanha em um período de imperialismo, né? E com isso, acredita-se, né, que essa atual situação da África se deu exatamente por essa colonização feita pelos europeus por meio da exploração dos minerais, dos recursos, na verdade, minerais, né, a separação dos territórios tribais de maneira desrespeitosa e também um certo afastamento da população de origem africana em relação às funções da colônia. E o período de Guerra Fria também foi um marco, né, importante para a África, mas infelizmente pelo seu lado negativo, porque por consequência, né, desse conflito dessas duas grandes potências, a socialista e a capitalista, o povo africano ele acabou sendo marcado pela dominação e exploração dos colonizadores, encontrando-se como o continente mais pobre da esfera global, né? E agora falando de um modo não mais tão amplo, né, a África ela é dividida em duas porções diferentes, e essa divisão ocorre por meio do deserto do Saara, como podemos ver. Então, sendo assim, a porção se chama África do Norte e a outra África Subsaariana. Começaremos pela África Subsaariana, né? Os países que a compõem são, por exemplo, África do Sul, Angola, Eritreia, Cabo Verde, Etiópia, entre outros, como podemos ver na imagem, tá? Países que se encontram ao sul do deserto do Saara, ou também conhecida por porção meridional. Essa porção da África ela sofre com alguns problemas bem sérios, como fome, guerras, escravidão e também pela propagação da AIDS. Tem dois períodos que são bem marcantes nessa porção, né, na África subsaariana, que é os períodos de grandes enchentes e de grandes secas. Um filme que retrata um pouco sobre isso se chama A Jornada da Vida, um qual eu recomendo bastante. Um importante ponto também a se ressaltar é que esses países africanos dessa porção da África fornecem produtos primários com valores baixos no mercado mundial. Então, sendo assim, esses países estão fora do TID da globalização. Basicamente, esse TID é uma estratégia usada para aumentar os lucros, uma vez que os mesmos, né, faz com que eles ocorre aquela redução, sabe, do custo do produto final. E esse TID ele tem sido alterado pela globalização. Acredita-se também que o processo de dependência política não foi um bom negócio para os países da África subsaariana, já que vezes passaram a ser governados por ditadores com grandes problemas e esquemas de corrupção. Um exemplo foi Idi Amin, da Uganda. Ele assumiu após um golpe militar e liderou a mais sangrenta ditadura do continente. Estima-se que os mortos por seu regime chegam a 500 mil. Trouxe também alguns dados da ONU que representam a realidade da África subsaariana, como a expectativa de vida lá é em média de 35 anos, de toda a terra, né, arável, só 0,3% é cultivada. Aproximadamente 3,5 milhões de pessoas estão fugindo de guerras e de secas. Crianças participam dos conflitos civis. São realmente dados muito alarmantes, né? E agora nós vamos falar sobre a outra porção, que é a África do Norte. Uma porção totalmente diferente da África subsaariana. Ela é marcada pelo povo árabe e pela dominação da religião islâmica. Ela é predominante. Ela também apresenta melhores indicadores do que a África subsaariana, fazendo com que ela não esteja entre os países mais baixos do mundo. E também, quando nós falamos de industrialização, temos o Egito, como essas duas imagens estão representando, como o país mais industrializado da África do Norte, sempre ligado também ao Oriente Médio, lutando junto aos palestinos contra o Estado de Israel. E se temos um processo de industrialização, temos a globalização, né? Então, assim, para a gente concluir, existe um continente dividido pelo mesmo deserto, o deserto do Saara, com duas porções totalmente diferentes, com condições opostas e desigualitárias. E o questionamento que quero deixar é: existe mesmo um mundo globalizado ou parte de um mundo globalizado? Eis a questão, né? Ficamos por aqui e agradeço pela atenção.